Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Conde e nesse vídeo vou explicar classificação de cadeias carbônicas. E para não prolongar muito o vídeo, eu já coloquei um esboço aqui para explicar. Então, uma cadeia pode ser classificada como aberta ou fechada. Cadeia aberta ou acíclica ou alifática é a cadeia que não forma ciclo, ou seja, cadeia em que se encontra pelo menos duas extremidades livres em relação a átomos de carbono. E aí, sendo aberta, nós vamos classificá-la quanto à disposição dos átomos, quanto à ligação entre os átomos de carbono e quanto à natureza desses átomos. Quanto à disposição, ela pode ser normal ou ramificada. Cadeia normal é aquela que apresenta apenas duas extremidades em relação a átomos de carbono. Lembrando que todo carbono é tetravalente, tá vendo? Esse estava com uma ligação, faltam 3, que eu não vou completar aqui com outros átomos para a gente visualizar bem a classificação, né? Geralmente são hidrogênios. Esse estava com 2 ligações, faltam 2. Ó. Esse está com 2, faltam 2. Esse está com 1, faltam 3. Então, quanto à disposição, normal ou ramificada? Cadeia normal apresenta apenas duas extremidades livres em relação a átomos de carbono. Né? 2 pontas de carbono. E ramificada, quando apresenta mais que 2 extremidades em relação a átomos de carbono, mais que 2 pontas de carbono. Completando as ligações, né? Tetravalência constante. Então você teria essa situação. Né? Então, cadeia normal, 2 pontas de carbono. E a ramificada, mais que 2. Mais que 2 pontas em relação a átomos de carbono. Agora, quanto à ligação? Pode ser saturada ou insaturada. Saturada, quando ela está saturada, ou seja, só tem simples ligações entre átomos de carbono. Cadeia saturada só tem simples ligações entre átomos de carbono, somente simples ligações entre carbonos. Então, para ver se é saturada ou insaturada, sempre olhando entre átomos de carbono. E insaturada, quando apresentar pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono. Ó, tem pelo menos uma dupla ou tripla entre átomos de carbono. Esse carbono está com uma ligação, faltam 3. Esse está vendo que está com 3? Falta 1. Esse está com 3, falta 1. Esse está com 1, faltam 3. Todo carbono é tetravalente. Tudo bem? Então, e quanto à natureza, aí ela pode ser homo ou hétero. Cadeia homogênea. Homogênea. Quando não tem nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. E heterogênea, caso contrário. Quando apresenta algum átomo diferente de carbono entre carbonos. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Tem heteroátomo. Átomo diferente de carbono entre carbonos. Aí ele é classificado como heteroátomo, átomo diferente, né? Mas para ser heteroátomo, ele tem que estar intercalado na cadeia, entre carbonos, tá bom? Aí completando as ligações, esse aqui, né? Uma classificação não exclui a outra, então essa cadeia aqui, ao mesmo tempo ela é essa aqui é aberta, né? Ou acíclica, não cíclica, não fechada.
ou alifática. Pessoal, tem uma polêmica quanto a isso aqui. A maioria dos autores considera a cadeia alifática como sendo aberta, né? Mas alguns autores, assim, numa classificação mais ampla, consideram a cadeia alifática como sendo toda a cadeia não aromática. Então, às vezes ela é aberta, às vezes é fechada, mas não sendo aromática, né? E o que significa isso? Cadeia aromática é o que não vê daqui a pouco, né? A cadeia fechada pode ser alicíclica ou aromática, tá bom? Então, toda cadeia não aromática pode ser classificada como alifática, tá? Mas na maioria das questões vai aparecer assim, alifática como sendo aberta, tá bom? Bom, então, essa aqui ao mesmo tempo ela é aberta, normal, ó, só tem 2 pontos de carbono, saturada, só tem simples entre carbonos, e homogênea, não tem heteroátomo. Essa aqui, aberta, ramificada, ó, mais de 2 pontos em relação a átomos de carbono. Saturada, só tem simples ligações entre carbonos, e homogênea, não tem heteroátomo. Essa aqui é uma classificação dessa primeira, né? Agora essa aqui, aberta, normal, 2 pontos de carbono. Insaturada, pois tem dupla entre carbonos. E homogênea, pois não tem heteroátomo. Essa última aqui, aberta, normal, saturada, ó, só tem simples, e heterogênea. Então, escrever um outro exemplo. Um outro exemplo, ó. Cadeia aberta, né? Ou acíclica, só tem 2 extremidades em relação a carbono. Então, cadeia aberta. Normal ou ramificada? Bom, já vi que só tem 2 extremidades em relação a carbonos. Então, normal, que não é carbono, é cloro. Então, normal. Saturada ou insaturada? Então, cuidado, hein? Ó, tem dupla aqui, mas não estão entre carbonos. Você vai olhar entre carbonos, ó. Só tem simples ligações entre carbonos. Então, saturada. Homogênea ou heterogênea? Então, olha entre carbonos, ó. Não importa que tem esse átomo que é diferente de carbono, esse. Você vai olhar, esse aqui também, né? Só vai olhar entre carbonos, ó. Não tem nenhum átomo diferente de carbono intercalado na cadeia entre carbonos. Então, ela é homogênea. Agora, se a cadeia for fechada, né, nós vamos classificar em alicíclica, que também pode ser chamada de cicloalifática, ou aromática. Cadeia fechada ou cíclica, quando os átomos formam um ciclo, né? Então, aí pode ser alicíclica ou aromática. A cadeia é classificada como aromática. Olha só, aromática. Quando ela tem, a princípio, algum ciclo desse tipo. 6 átomos de carbono, exatamente 6 átomos de carbono, ligados entre si através de duplas e simples alternadas. Ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples.
Tá vendo que esse carbono ficou com 3 ligações ao redor? Então falta uma. Tem um H. Esse também, ó. Esse também. Agora, em vez de representar dupla aqui, simples aqui, alternadamente, né, poderia estar invertido. Simples aqui, dupla aqui. Seria uma outra maneira, né, de representar esse ciclo. Ó. Então, ó, aqui está com dupla, simples. Vou começar com simples aqui, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Hoje, pessoal, através de difração de raio-x, nós sabemos o seguinte: a distância entre núcleos dos carbonos, quando se tem simples, né, na molécula do etano, por exemplo, a distância entre os núcleos é de 1,54 angstrom, enquanto que na dupla, distância entre os núcleos é de 1,34 angstrom. E aí se observa nessa molécula que não tem nenhuma ligação aqui com esse comprimento, nem com esse. Daí a conclusão, né, de que não existe nem dupla e nem simples. Todas as ligações aqui têm o mesmo comprimento, que é de 1,39, 1,40 angstrom. Então, daí a conclusão de que não existe nem dupla e nem simples, e sim um intermediário entre essas ligações. Então, na prática, não existe essa estrutura e nem essa. Ao contrário do que muitos pensam, não é? O carbono é essa estrutura no instante e essa aqui no instante seguinte. Não existe nem essa nem essa. O que existe é o híbrido, né? Um intermediário entre eles, é o chamado híbrido de ressonância. Tá? Então, que é representado dessa maneira. Isso aqui são chamados de formas canônicas. Então, essa flechinha dupla aqui, né? Representação de formas canônicas, é diferente disso aqui. Tá? Isso aqui representa equilíbrio químico, reação reversível, né? Que a gente trabalha muito em físico-química. Então, formas canônicas são as maneiras de representar, né, essas estruturas. Então, devido a esse fenômeno da ressonância, que é a deslocalização de elétrons das ligações π, sem que ocorra alteração na posição de núcleos, então, nós podemos ainda representar isso aqui, vocês podem encontrar desse jeito, né? Desse jeito, através de figura geométrica, né? Um hexágono, ó, com dupla e simples alternada, mas a melhor maneira mesmo de representar é essa, ó, com um anel no centro, que está representando justamente o fenômeno da ressonância, que é a deslocalização de elétrons das ligações π. Então, veja bem, se na molécula tiver pelo menos um ciclo desse tipo, pode aparecer assim, assim, né, de uma dessas maneiras, aí ela é aromática. Caso contrário, não aromática, que é denominada alicíclica ou cicloalifática, não aromática. Né? Então, se ela é não aromática, que é a alicíclica, aí nós vamos classificar igual cadeia aberta. Quanto à ligação? Pode ser saturada ou insaturada. Se tiver só simples ligações entre carbonos, saturada. Se tiver alguma dupla ou tripla entre carbonos, ó, então aí ela é insaturada. Tudo bem? Cíclica, só tem simples. Então, saturada. Tendo alguma dupla ou tripla entre carbonos, insaturada. Quanto à natureza, pode ser ou seja, homocíclica ou heterocíclica. Homogênea ou heterogênea, que é mais comum aparecer, homocíclica ou heterocíclica. Lembra lá das cadeias abertas? Se tiver, né, se não tiver nenhum átomo diferente de carbono intercalado na cadeia, ó, homocíclica. Se tiver algum átomo diferente de carbono,
intercalado, né, na cadeia, ou seja, entre átomos de carbono, aí ela é heterogênea, ó, heterocíclica. Quando você cita heterocíclica, você já está citando que ela é cíclica e heterogênea, tudo bem? Então, e essa classificação já é mais rara aparecer, né? Mas quanto à disposição, pode ser normal ou ramificada. Se não tiver, ó, nenhum átomo de carbono aqui fora do ciclo ligado a um desses átomos, bom, ela é normal. Agora, se tiver algum átomo, né, fora do ciclo, ó, isso aqui, por exemplo, tá vendo? Completando as ligações, sempre lembrando que todo carbono é tetravalente, 4 ligações. Tá vendo? Tendo algum carbono fora do ciclo, ela é ramificada, que você pode citar como sendo mista, parte fechada e parte aberta. Beleza? Agora, quando ela é aromática, né, você pode classificar como mononuclear ou polinuclear. Se tiver só um ciclo, mononuclear. Se tiver 2 ou mais ciclos, ela é polinuclear. Isso aqui, por exemplo, ó. Só tem um ciclo aromático, mononuclear. Tendo mais de um ciclo, ela é polinuclear. Se tiver 2 ciclos, né? Ou 3 ciclos, ó. Se tiver 2 ciclos, se tiver um ciclo, nós vamos trabalhar com nomenclatura ainda, né? Que é o benzeno, com 2 ciclos desse tipo, ela é o naftaleno, com 3 é o antraceno, e se tiver numa outra disposição esse ciclo, se tiver desse outro jeito, ó, é o fenantreno, né? Então, mononuclear, polinuclear. Quando é polinuclear, quando você tem 2 ou mais ciclos, aí ela pode ainda ser classificada como de núcleos condensados e núcleos isolados. Se tiver 2 carbonos fazendo parte de 2 ciclos ao mesmo tempo, é de núcleos condensados. Está vendo esses 2 carbonos? Estão fazendo parte desse ciclo e desse. Então, núcleos condensados. Aqui também, né? Agora, se não tiver 2 carbonos fazendo parte dos 2 ciclos, igual esse aqui, ó, que é o bifenilo. Esse aqui, núcleos isolados. Tá bom? Existe uma outra classificação de cadeia aromática, que é aprofundada, né? Que é uma situação especial, que se usa a regra de Huckel, em que não tem 6 carbonos, mas aí obedece a uma regra, que é a regra de Huckel, onde se envolve lá um certo número de elétrons de ligações π. Eu até falei de elétron π agora há pouco para ressonância, mas para você entender isso, né, depende do aprofundamento que é de ligações. Num vídeo, né, eu vou acabar fazendo esse complemento, né, esse aprofundamento. Ligação sigma, ligação π, hibridação de orbitais, tá bom, pessoal? Então, de maneira geral, é isso aqui, a classificação, tá bom? Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau.